Ela ofereceu R$ 1 milhão por uma noite. Ele disse não. O que acontece quando uma CEO milionária, acostumada a comprar tudo, encontra alguém que não tem preço? Prepare-se para uma história onde dinheiro e poder colidem com valores inabaláveis. Antes de começarmos, de onde você está nos acompanhando? Deixe nos comentários. Agora, relaxe e curta a história. Alice Fontes, CEO do Grupo Fontes. Ela costumava entrar em salas de reunião e fechar acordos de milhões com um aperto de mão. Mas hoje, tudo o que ela queria era desaparecer, apenas por algumas horas. Ela ajustou os óculos de sol, abriu a porta do carro e disse: "Leve-me a um lugar onde ninguém me conheça, ou juro que vou enlouquecer no meio desta reunião." Sua assistente, Júlia, pausou e disse: "Tem um spa tranquilo na parte antiga da cidade. Nada chique, mas ouvi dizer que tem um massagista especial. Discreto, totalmente, sem fotos, sem redes sociais, sem curiosos." Alice apenas assentiu. 20 minutos depois, o carro parou em frente a um prédio desgastado. Nada chamativo, apenas uma pequena placa de madeira, uma flor de lótus pintada à mão. Flor de lótus Terapias Orientais. Ao entrar, Alice observou o espaço. Sem incenso pesado, sem música ambiente falsa, apenas silêncio e um suave perfume de lavanda. "Boa tarde", disse a recepcionista Camila com um sorriso calmo. "Sessão completa ou só corpo? Corpo inteiro? E quero o melhor de vocês." "Lucas está disponível. Ele é o mais requisitado." Alice não respondeu. Ela caminhou silenciosamente até uma pequena sala aconchegante, tirou os saltos, desabotoou o blazer e deitou-se na maca de massagem. A porta abriu. "Boa tarde, sou Lucas. Se estiver tudo pronto, podemos começar." Alice virou a cabeça ligeiramente. Ele era jovem, em forma, cabelo preto curto, expressão calma. Ele não parecia impressionado, curioso ou sequer interessado. "Estou com pressa", ela disse. "Apenas faça o que tem que fazer." Lucas assentiu, lavou as mãos e começou a sessão. Seu toque era preciso, profissional, mas atencioso, como se ele pudesse sentir cada tensão sob sua pele. Quando ele chegou às suas panturrilhas, Alice estremeceu. Não de dor. Surpresa. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém a tocou sem esperar algo em troca. "Há quanto tempo você faz isso?" ela perguntou quase sem querer. "Tempo suficiente para saber quando um corpo precisa de silêncio." Ele respondeu, os olhos focados em seu trabalho. Alice deu um pequeno sorriso de lado. "E o meu? Precisa de silêncio? O seu está gritando." Ela soltou uma risada nasal curta. "Você sempre fala assim com seus clientes?" "Só quando eles perguntam." Por um segundo ela quis perguntar mais, mas não o fez. Ainda não. 60 minutos depois, Alice se vestiu em silêncio e caminhou até a recepção. Antes de sair, ela olhou para Camila e perguntou quase casualmente: "Aquele Lucas, ele é casado?" Camila riu, surpresa. "Não, na verdade, dizem que ele nunca esteve com ninguém. Alguns até dizem que ele ainda é virgem." Alice levantou uma sobrancelha. "Sério? Com mãos como as dele?" "Sim, ele nunca aceitou nenhuma oferta. É reservado." Isso é interessante." Alice se virou e saiu. No carro, ela cruzou as pernas e encostou a cabeça na janela. Virgem, ela pensou. Interessante, ainda mais surpreendente. Ela não conseguia parar de pensar nele. No dia seguinte, antes mesmo de o spa abrir, Alice já estava lá. Desta vez com uma energia diferente. Algo entre um desafio e curiosidade. "Quero a mesma pessoa de ontem, Lucas, sem substitutos." Ela disse a Camila firmemente. Minutos depois, ela estava de volta na maca, esperando.
Quando Lucas entrou, ele a cumprimentou tão claramente quanto antes. Dona Fontes. Alice, ela corrigiu, os olhos ainda fechados. Vamos pular as formalidades hoje. Ele não respondeu, apenas começou a trabalhar em seus ombros, assim como no dia anterior. Ela esperou um pouco, deixou o silêncio se instalar, então o quebrou. Sabe, eu pensei em você ontem à noite. Espero que não tenha tirado seu sono, ele respondeu calmamente. Não, mas perdi o apetite. Ela sorriu. Você é estranho, distante, como se não estivesse tentando impressionar ninguém, nem mesmo a mim. Não é meu trabalho impressionar, é ajudar. E se alguém quiser mais do que apenas ajuda? Lucas pausou por um segundo, então continuou. Eu costumo manter limites, mesmo que a pessoa seja interessante. Ele não respondeu. Vamos sair esta noite, Lucas. Jantar ou nada formal. Apenas um tempo fora daqui, você e eu. Não, ele disse claramente, sem hesitação, sem rodeios. Alice piscou. Ela não esperava por isso. Você está recusando meu convite? Sim. Por quê? Porque não estou interessado. Ela se sentou na maca, olhando para ele desafiadora. Todo mundo tem um preço, Lucas. Ele a olhou nos olhos, calmo, inabalável. Eu não. Alice pegou em seu bolso do blazer, tirou um envelope, abriu-o lentamente e o estendeu. R$1 milhão por uma noite, apenas hoje, um hotel. Privacidade total, sem acompanhamento, sem mensagens, sem contato. Lucas nem tocou no envelope. Ele apenas olhou para ele. Aceite, Lucas. É apenas uma noite, sem compromissos, apenas desejo. Então ela colocou o envelope no bolso do uniforme dele. Você não precisa responder agora. Apenas pense sobre isso. Lucas tirou as mãos do corpo dela. Ele olhou para o bolso, depois de volta para Alice. Eu já pensei sobre isso. E gentilmente tirou o envelope do bolso, colocou-o na mesa ao lado dele e disse: Ainda é não. Alice estreitou os olhos. Havia algo ali. Uma força silenciosa que ela não conseguia nomear. Você está recusando R$1 milhão? Estou recusando a ideia de me vender. Você é corajoso. Não, eu só não quero acordar amanhã me sentindo como se tivesse feito algo por dinheiro. Ela deitou-se novamente, olhando para o teto. Pela primeira vez em anos, ela não sabia o que dizer. E isso era interessante. Lucas voltou à massagem. Nenhum dos dois disse outra palavra. Mas naquele silêncio, algo havia mudado. Naquela noite, Alice não dormiu. Ela se virou e revirou, pensando naquele não, firme e claro. Ninguém, absolutamente ninguém, havia recusado algo que ela ofereceu nos últimos 10 anos, especialmente R$1 milhão. Às 7 da manhã, ela já estava no carro. Flor de lótus novamente, senhora? O motorista perguntou surpreso. Sim, e pise fundo. Ela chegou antes mesmo de o spa abrir. Esperou lá fora, tamborilando os dedos no volante. Quando Camila chegou, Alice já estava na porta. Preciso falar com Lucas. É urgente. Ele só chega às 9h, Dona Fontes. Então vou esperar. E ela esperou por 2 horas. Quando Lucas finalmente entrou, Alice saltou da cadeira da recepção como uma mola. Você, ela disse apontando para ele. Preciso de uma explicação. Lucas parou, olhou para ela por um momento e respondeu. Bom dia para você também. Não estou brincando, Lucas. Eu também não. Ele caminhou até a recepção. Camila, meu primeiro cliente chegou? Na verdade, Camila olhou para Alice. Ela é sua primeira cliente? Alice cruzou os braços. Quero a mesma sala de ontem, agora.
Ela não está agendada, senhora, Camila murmurou. Não me importo. Alice pegou uma nota de R$ 500 e colocou no balcão. Preciso falar com ele a sós. Lucas suspirou. Tudo bem, 20 minutos. Na sala, Alice não se deitou na maca. Ela ficou de frente para ele. Por que você me recusou ontem à noite? Eu já te disse. Não, você disse que não queria se vender. Mas todos nós nos vendemos, Lucas. Você trabalha aqui, eu pago. Como isso é diferente? É diferente. Como? Lucas cruzou os braços e encostou-se na parede. Eu trabalho porque escolho, não porque alguém me comprou. Alice deu uma risada seca e sarcástica. Que romântico e ingênuo. Talvez. Então me diga, quanto por uma noite? Sério? Quanto? Nada. Todo mundo tem um preço, Lucas. O meu não está à venda. Alice se aproximou lentamente dele até ficar a poucos centímetros. 2 milhões? Não. 5? Não. 10 milhões? Lucas, 10 milhões. Lucas olhou nos olhos dela. Havia tristeza, decepção. Você realmente acha que eu mudei de ideia só por mais dinheiro? Todo mundo muda. Eu não. Alice cerrou os punhos. Sua raiva estava começando a aumentar. Estou certa. Você está me fazendo de boba? Não, estou sendo honesto. Honesto? Ela deu um passo para trás, sua voz aumentando. Você trabalha num lugar desses ganhando migalhas por hora e está recusando 10 milhões? Isso não é honestidade, Lucas. Isso é estupidez. Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para ela. Alice perdeu a compostura. Quer saber? Você está certo. Eu estava te oferecendo algo que você nem merece. Homens como você, pequenos, limitados, sem ambição, não sabem reconhecer uma boa oportunidade quando ela bate na cara. Ela correu em direção à porta, mas parou e se virou. Você vai se arrepender disso, Lucas. Você vai passar a vida inteira se perguntando como seria realmente me conhecer. Lucas esperou que ela terminasse. Então, com a mesma calma de sempre, ele disse: Alice, o quê? Você está com medo? Medo? Ela soltou uma risada afiada. Medo de quê? De alguém que não se impressiona com seu dinheiro. As palavras atingiram como um soco. Alice abriu a boca, mas nada saiu. E você sabe por que isso te assusta? Lucas continuou. Porque sem o dinheiro, você não sabe quem você é. Alice congelou. Por um segundo, pareceu que ele havia visto através dela, como se tivesse lido cada insegurança escondida atrás de seus ternos caros e reuniões poderosas. Você, ela começou, mas sua voz falhou. Você pode ficar brava comigo, Alice. Pode me xingar, me humilhar, até tentar me demitir, mas isso não vai mudar o fato de que alguém te disse não, e você não sabe lidar com isso. Alice sentiu seu rosto queimar. Ela girou nos calcanhares e saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. No lobby, todos os funcionários e alguns clientes olharam para ela. Ela passou por eles como uma tempestade, empurrou a porta de vidro e gritou para o motorista: "Ligue o carro agora!" Dentro do carro, ela respirava pesadamente, furiosa, humilhada, mas também curiosa. Quem diabos ele pensa que é? Ela pensou. Na hora do almoço, um dos funcionários do spa postou um vídeo curto no Instagram Stories de apenas alguns segundos. Alice saindo furiosa da sala, claramente aborrecida. A legenda dizia: quando o massagista recusa a oferta da Madame Rica. Em 2 horas, o vídeo foi compartilhado 15 vezes. Em 6, estava no TikTok. No final do dia, o massagista que disse não para a CEO estava bombando na cidade. Alice só descobriu quando sua assistente, Júlia, ligou, soando nervosa. Dona Fontes, a senhora viu as redes sociais hoje? Por quê? Tem um vídeo da senhora no spa.
Alice desligou e abriu o Instagram. O vídeo já tinha 50 mil visualizações. Os comentários eram brutais. Parece que a madame rica teve o que merecia. Ela realmente ofereceu dinheiro a ele? Reviravolta! O cara tem integridade. Ela provavelmente está acostumada a comprar pessoas. Alice jogou o telefone no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez na vida, ela havia se tornado uma piada na internet. Tudo por causa de um massagista que teve a coragem de dizer não. Ela acordou na manhã seguinte com 15 chamadas perdidas. Ainda de camisola, ligou o laptop. O vídeo do spa estava em todo lugar. YouTube, TikTok, Twitter, até no site de notícias da cidade. A manchete que mais a chocou: CEO milionária humilhada por massagista humilde. Os comentários eram tão duros quanto: finalmente alguém colocou essa arrogância no lugar. Aposto que ela nunca ouviu um não antes. Aquele cara deve ter valores fortes para dizer não ao dinheiro fácil. Ela realmente ofereceu 1 milhão? Alice fechou o laptop com um estrondo. Ela pegou o telefone e ligou para sua equipe de marketing. Quero que esse vídeo seja removido agora. Dona Fontes, já tentamos, mas como foi postado por um indivíduo, não podemos reivindicar direitos autorais. Então inventem algo! Não funciona assim. Na verdade, quanto mais tentamos remover, mais atenção ele recebe. É melhor deixar esfriar naturalmente. Alice desligou, furiosa. Não havia nada que ela odiasse mais do que não estar no controle. Ela ligou para sua assistente, Júlia. Quero tudo sobre Lucas Silva. Tudo. Nome completo, endereço, família, histórico de trabalho, dívidas, relacionamentos. Quero saber até a marca de pasta de dente que ele usa. Certo, Dona Fontes. E contrate o melhor detetive particular da cidade. Não me importo quanto custe. 2 horas depois, Alice estava em seu escritório quando Júlia entrou com uma pasta fina. Isso é tudo o que conseguimos encontrar sobre Lucas Silva. Alice abriu-a rapidamente. Apenas 3 páginas? É só isso? É estranho, Dona Fontes. Ele mal existe online. Sem Facebook, Instagram, LinkedIn, nada. O detetive só encontrou o básico. Ele trabalha no spa há 2 anos. Aluga um pequeno apartamento no centro. Nunca foi casado. Sem antecedentes criminais. Alice folheou as páginas, frustrada. E a família dele? Nenhum parente próximo no país. O sobrenome Huang é chinês, mas ele nasceu aqui. Educação. Formou-se no ensino médio em uma escola pública. Depois há uma lacuna de 3 anos. Ele reaparece trabalhando em clínicas de massagem. Alice bateu a pasta na mesa. Isso não faz sentido. Ninguém vive sem deixar um rastro digital. O detetive disse o mesmo. É como se ele tivesse apagado o próprio passado ou alguém o apagou para ele. Naquela tarde, Alice não conseguia se concentrar em nenhuma reunião. Durante uma videochamada com investidores em Hong Kong, um deles brincou. Alice, vi que você virou celebridade da internet. Risadas ao fundo. Ela desligou a câmera sem responder. Às 17 horas, ela não aguentava mais. Pegou as chaves e dirigiu direto para o spa. Lucas estava com um cliente quando ela chegou. Alice esperou no lobby, ignorando os olhares curiosos da equipe. Quando ele terminou e saiu, ele a viu. Você tem coragem de aparecer aqui? Alice disse de pé. É onde eu trabalho, por enquanto. Lucas não respondeu. Ele caminhou até a recepção e falou com Camila sobre o próximo agendamento. Estou falando com você. Alice levantou a voz. Todos no lobby se viraram para olhar. Lucas suspirou e se virou. O que você quer, Alice? Quero saber quem você realmente é. Sou um massagista. Mentiroso.
Ela se aproximou falando suavemente, mas com firmeza. Ninguém age, fala ou parece como você, e é apenas um massagista de bairro. Talvez seus preconceitos estejam aparecendo. Isso não é preconceito, é experiência. Já negociei com CEOs, presidentes, milionários. Conheço o poder quando vejo, e você tem poder, Lucas. Só não sei de onde ele vem. Lucas a encarou por um longo momento. E se eu realmente sou o que pareço? Apenas um cara normal que não quer se vender. Não acredito. Então esse é o seu problema, não o meu. Alice cerrou os punhos. Você me humilhou em público. Apenas respondi sua pergunta. Sua resposta me fez virar uma piada. Suas ações te fizeram virar uma piada. Eu apenas testemunhei. A frieza em sua voz a deixou ainda mais irritada. Você vai se arrepender disso, Lucas. Vou descobrir seus segredos e, quando o fizer, vou usá-los contra você. Descobrir o quê? Que trabalho honestamente, que pago minhas contas em dia, que trato as pessoas com respeito. Ninguém é tão perfeito. Não sou perfeito, apenas não sou o que você quer que eu seja. Alice se virou para a recepcionista. Camila, certo? Quanto ele ganha aqui? Dona Fontes, isso realmente não é da minha... Vou dobrar o salário dele se você o demitir agora mesmo. A recepção ficou em silêncio. Lucas cruzou os braços observando. Alice, ele disse calmamente. Você realmente acha que isso vai funcionar? Vou triplicar. Alice continuou ignorando-o. 3 vezes o salário dele. Você poderia contratar 2 substitutos e ainda sobraria dinheiro. Camila olhou nervosamente entre Alice e Lucas. Dona Fontes, não posso tomar essa decisão sozinha. Tenho que falar com o Sr. Chang, o dono. Então ligue para ele. Ligue agora. Relutantemente, Camila pegou o telefone. Ela discou e esperou. Sr. Chang, desculpe incomodá-lo. Temos uma situação aqui. Ela explicou brevemente. Houve algumas pausas, claramente ouvindo instruções. Então, ela desligou. E então? Alice perguntou confiante. Ele disse. Camila olhou para Lucas sem jeito. Ele disse, se você quiser demitir Lucas, terá que comprar o spa inteiro. Alice piscou. O que você quer dizer? Sr. Chang disse que Lucas é o profissional mais requisitado. Metade dos clientes vem aqui só por ele. Demitir Lucas seria como fechar o negócio. O sorriso de Alice lentamente se desfez. Quanto custa o spa? Dona Fontes. Quanto? Camila engoliu em seco. Não está à venda. Alice ficou parada por um momento, processando. Então, se virou para Lucas. Você planejou isso, não planejou? Se tornou indispensável de propósito. Ou talvez eu seja apenas bom no que faço. Naquele momento, um homem de terno entrou no lobby. Alto, ombros largos, parecia um segurança. Dona Fontes? Sim, sou Eduardo, da sua equipe de segurança corporativa. Preciso falar com a senhora. É urgente. Alice deu a Lucas um último olhar. Isso não acabou. Nunca esteve, ele respondeu calmamente. Alice seguiu Eduardo até o estacionamento. O que é tão urgente? Eduardo tirou uma foto do bolso. Era uma foto antiga, um pouco desbotada. Mostrava Lucas vestido em um terno caro ao lado de um homem mais velho, em frente a um prédio comercial. Onde você conseguiu isso? Um dos nossos contatos na polícia. Ele estava investigando algumas informações de antecedentes e encontrou isso em um arquivo morto. Alice olhou mais de perto para a foto. Quando isso foi tirado? 3 anos atrás. Mas, Dona Fontes... Eduardo hesitou. Este homem, ele não é quem a senhora pensa que é. Alice pegou a foto das mãos de Eduardo. Explique isso, agora. A foto veio de uma investigação arquivada de 3 anos atrás.
lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada. Lucas apareceu como testemunha, mas depois desapareceu dos registros. Testemunha de quê? Não consegui os detalhes. O caso é classificado, mas... Dona Fontes. Eduardo baixou a voz. O homem ao lado dele na foto é Jiang Wei Chang. Alice franziu a testa. Esse nome deveria significar algo? Chang possui metade dos restaurantes orientais na cidade. E também, Eduardo pausou, também é o dono do spa onde Lucas trabalha. O sangue de Alice gelou. Você está dizendo que Lucas não está lá por acaso? Chang o protege. É por isso que não conseguimos encontrar nenhuma informação. É por isso que o spa não está à venda. É por isso que Lucas age como se fosse intocável. Alice olhou para a foto novamente. Lucas estava sorrindo, relaxado, como se conhecesse Chang há anos. Quero falar com Chang pessoalmente. Dona Fontes, isso pode ser perigoso. Não me importo. Marque uma reunião. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma ligação de Júlia. Dona Fontes, temos notícias sobre Lucas Silva. Você encontrou algo? Na verdade, ele encontrou algo sobre nós. Alice sentou-se na cama. O que você quer dizer? Uma carta chegou ao escritório, endereçada à senhora, do escritório de advocacia Azevedo e Associados. Nunca ouvi falar deles. É um escritório pequeno, mas eles são especializados em direito do trabalho. A carta é sobre difamação e assédio. Alice levantou-se. O que você quer dizer? Lucas está alegando que a senhora tentou coagir o empregador dele, ofereceu suborno para que ele fosse demitido e está danificando a reputação profissional dele. Ele tem testemunhas. Que testemunhas? Todos que estavam no lobby ontem, incluindo 2 clientes que gravaram no celular. Alice apertou o telefone com força. Isso é ridículo. Posso contratar os melhores advogados do país? Pode, sim, mas, Dona Fontes, a questão não são os advogados. É a opinião pública. Se isso for para a justiça, vai parar nas notícias. E depois daquele vídeo viral de ontem, Alice desligou o telefone e socou o travesseiro. Como um simples massagista conseguiu virar o jogo assim? 2 horas depois, ela estava em seu escritório quando Júlia entrou parecendo preocupada. Dona Fontes, Sr. Chang retornou nossa ligação e concordou em se encontrar esta tarde no restaurante dele. Mas há uma condição. Qual é? Lucas tem que estar lá. Alice sorriu pela primeira vez em dias. Perfeito. Quero olhar nos olhos dele quando ele descobrir que eu sei da conexão. Naquela tarde, Alice chegou ao Dragão Dourado, o restaurante mais elegante do Sr. Chang, na parte nobre da cidade. O local estava vazio, exceto por alguns garçons e um homem mais velho sentado em uma mesa nos fundos. Jogo dos comentários escondido. Adicionar ao vídeo, áudio. Vamos brincar um pouco com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Jiang Wei Chang era mais baixo do que parecia nas fotos, mas tinha presença. Cabelos grisalhos, óculos finos, mãos cuidadosamente colocadas sobre a mesa. Dona Fontes, ele a cumprimentou em inglês com sotaque. Sr. Chang, Alice respondeu em português. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Lucas estará aqui em breve. Como que por um comando, Lucas apareceu pela porta lateral. Ele usava uma camisa social simples e jeans, mas de alguma forma parecia diferente, mais confiante. Ele se sentou ao lado de Chang sem cumprimentar Alice. Então, Chang disse com um sorriso: "Parece que vocês dois têm algumas coisas a resolver." Alice foi direto ao ponto. "Eu sei sobre a sua conexão. Eu vi a foto. Eu sei que Lucas não é apenas um empregado seu." Chang levantou as sobrancelhas. "Que foto?"
Alice tirou a imagem do bolso e a colocou sobre a mesa. Chang olhou para ela e soltou uma risada genuína. Ah, aquela! Ele olhou para Lucas. Você se lembra dessa foto? Lucas assentiu. Claro, foi o dia em que você me salvou. Alice piscou. Salvou você? Chang recostou-se na cadeira. Dona Fontes, posso perguntar o que a senhora acha que aconteceu há 3 anos? Algum tipo de negócio obscuro, lavagem de dinheiro, corrupção. Chang e Lucas trocaram olhares. Então, Chang começou a rir novamente. Dona Fontes, essa foto foi tirada no dia em que ofereci um emprego a Lucas. Ele estava sem teto, havia dormido nas ruas por 2 semanas. Alice sentiu o chão ceder sob seus pés. O que você quer dizer? Lucas apareceu no meu restaurante uma noite pedindo apenas um copo de água. Ele estava magro, sujo, claramente em má situação. Mas havia algo nele, modos, dignidade. Ofereci-lhe uma refeição. Ele insistiu em lavar pratos em troca. Alice olhou para Lucas perplexa. E a investigação policial? Ah, isso... Chang acenou com a mão. Lucas testemunhou um assalto na rua e deu informações úteis à polícia. Como ele não tinha documentos na época, tiveram que fotografá-lo para o registro de testemunha. Sem documentos, Lucas falou pela primeira vez. Eu tinha perdido tudo, meus documentos, dinheiro, identidade. Chang me ajudou a reconstruir minha vida. Alice estava atordoada. Mas você age como se tivesse poder, educação. Eu tenho educação, Lucas disse calmamente. Eu só não tenho dinheiro. De onde vem sua educação, então? Lucas hesitou. Chang colocou a mão em seu ombro. Vá em frente, filho. Ela já sabe parte da história mesmo. Lucas suspirou. Eu nasci em uma família rica, Alice. Muito rica. Mas quando eu tinha 23 anos, algo aconteceu. Algo que me fez abandonar tudo e desaparecer. O que foi? Isso é pessoal. Alice se inclinou sobre a mesa. Então você é de uma família rica? Eu era. Agora sou apenas Lucas, o massagista que Chang resgatou das ruas. Chang serviu chá para os 3. Dona Fontes, posso lhe perguntar algo? Claro, por que a senhora está tão interessada em Lucas? Alice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Ele me desafiou. Ninguém nunca disse não para você. Exatamente. Chang assentiu, compreendendo. E isso te incomoda porque... Por quê? Alice pausou. A resposta estava ali, mas difícil de dizer em voz alta. Porque talvez eu não esteja acostumada com pessoas que não querem nada de mim. Silêncio na mesa. Dona Fontes, Chang disse gentilmente. Posso lhe dar um conselho? Estou ouvindo. Lucas não é um desafio a ser conquistado. Ele é uma pessoa a ser compreendida. E compreender pessoas exige paciência, respeito e humildade. Alice olhou para Lucas. Ele não a estava olhando com raiva ou julgamento, apenas curiosidade. Você realmente não quer nada de mim? Ela perguntou claramente. Não da maneira que você tem oferecido. Qual seria a maneira certa? Lucas pensou por um momento. Honestidade. Eu fui honesta. Foi. Lucas se inclinou ligeiramente. Ou você apenas estava tentando comprar algo que não está à venda? Alice ficou em silêncio. Chang se levantou. Vou deixá-los conversar. Preciso verificar a cozinha. Quando finalmente estavam a sós, Alice perguntou. Então, o que aconteceu há 3 anos, Lucas? O que te fez abandonar uma vida rica? Isso importa? Importa para mim. Por quê? Alice hesitou. Por quê? Sua voz falhou. Porque talvez eu estivesse errada sobre você. E talvez eu gostaria de realmente conhecer quem você é. Lucas a estudou por um longo momento.
Alice, você passou 2 dias tentando me envergonhar, me demitir e investigar meu passado. Por que eu deveria confiar em você agora? Porque estou pedindo, não oferecendo, não exigindo, apenas pedindo. Pela primeira vez, Lucas sorriu. Não um sorriso sarcástico ou reservado, um sorriso honesto. Isso é um começo. Então você vai me contar? Talvez, quando você me mostrar que realmente quer saber quem eu sou, não quem eu costumava ser. Alice se levantou. Como eu mostro isso a você? Desista do processo por difamação. Seus advogados provavelmente já estão se preparando contra mim. Alice piscou. Como você... Porque eu conheço pessoas como você, Alice. Elas todas reagem da mesma forma quando não conseguem o que querem. Alice o olhou por um longo momento. Então ela pegou o telefone e fez uma ligação. Júlia, cancele qualquer ação legal contra Lucas Silva agora e desista da investigação também. Ela desligou e olhou para Lucas. Pronto. Obrigado. Agora você vai me contar? Lucas sorriu novamente. Agora você ganhou o direito de perguntar novamente da próxima vez. Alice suspirou, mas estava sorrindo também. Você é impossível. Sou cauteloso. Chang retornou à mesa com uma bandeja de sobremesas. Vocês dois resolveram as coisas? Estamos progredindo, Alice disse. Bom, então posso convidá-la para jantar aqui no domingo? Lucas sempre janta conosco aos domingos. Alice olhou para Lucas. Posso vir? Pode, mas terá que comer com hashi. Eu sei usar hashi. Veremos. Lucas riu. E pela primeira vez em 3 dias, Alice sentiu que poderia estar começando a entender quem Lucas Silva realmente era, ou pelo menos quem ele havia escolhido se tornar. Alice passou o resto da semana tentando se concentrar no trabalho, mas a imagem de Lucas sorrindo genuinamente permaneceu em sua mente. O domingo chegou mais rápido do que ela esperava. Ela vestiu uma roupa casual, jeans e uma blusa de seda, algo que ela não usava há anos. Sem salto alto, sem ternos de poder. Ela só queria se sentir normal. O dragão dourado estava fechado ao público quando ela chegou. Chang a recebeu na porta com um sorriso caloroso. Dona Fontes, pontual. Alice, por favor, e obrigada pelo convite. Lucas está na cozinha ajudando com o preparo. Espero que não se importe de comer comida chinesa caseira de verdade, não o tipo feito para turistas. Isso será algo novo para mim. Chang a levou a uma mesa redonda nos fundos do restaurante, decorada com elegância simples, velas, pequenas flores, uma atmosfera acolhedora. Chang, posso te perguntar algo? Claro, por que você ajudou Lucas? Quero dizer, além de ser gentil, havia algo especial nele. Chang serviu chá em 2 pequenas xícaras. Você já viu alguém com fome recusar comida porque não podia pagar? Alice balançou a cabeça. Lucas fez isso. Ele estava claramente desnutrido, mas insistiu em trabalhar antes de aceitar qualquer ajuda. Isso realmente me impressionou. E depois disso, então descobri que ele falava mandarim fluente, conhecia a medicina tradicional chinesa, podia falar sobre arte e filosofia oriental. Era como se ele tivesse nascido na China, não aqui. Alice levantou uma sobrancelha. Ele estudou tudo isso? Talvez. Nunca perguntei, mas desde o primeiro dia, eu soube que ele não era apenas um cara passando por dificuldades. Nesse momento, Lucas apareceu carregando uma bandeja com vários pratos pequenos. Ele usava uma camisa branca simples e calças escuras. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais relaxado, mais ele mesmo. Espero que esteja com fome, ele disse, colocando os pratos na mesa. Chang sempre faz demais. Alice olhou para a comida. Delicados dumplings,
peixe cozido no vapor, legumes refogados com especiarias desconhecidas, uma sopa perfumada. Parece incrível. Vocês dois cozinharam isso? Chang me ensinou. Eu aprendi. Lucas respondeu sentando-se. É a nossa tradição. Domingos são para cozinhar juntos, como uma família. Exatamente, Chang confirmou. Lucas é como um filho para mim. Durante o jantar, Alice descobriu um novo lado de Lucas. Ele contou histórias engraçadas sobre seus primeiros dias na cozinha. Imitava Chang quando ele estava chateado, ria facilmente. Ele era leve. Lucas, Alice disse, experimentando os hashes. Como você aprendeu mandarim? Eu estudei quando era mais jovem. Onde? Em uma escola particular. Alice notou a hesitação, mas não insistiu. Você me ensinaria algumas palavras? Lucas sorriu. Obrigado é Tiexi. Por favor, é King. Desculpe, é Duibuki. Duibuki, Alice repetiu, tentando imitar o tom. Estou dizendo certo? Quase. O tom é um pouco... Lucas se inclinou para ela. Posso? Ela assentiu. Ele gentilmente segurou o queixo dela, ajustando a posição. Agora tente. Duibuki. Duibuki, Alice repetiu, desta vez com mais precisão. Perfeito. Por um momento eles se olharam. Changji se levantou silenciosamente. Vou pegar a sobremesa. Quando estavam a sós, Alice perguntou. Por que você fala mandarim tão bem, Lucas? E não me diga, estudei na escola. Seu sotaque é perfeito. Nativo? Lucas suspirou. Minha mãe era chinesa. Era? Ela morreu quando eu tinha 15 anos? Sinto muito. Ela me ensinou a língua, a cultura, a culinária. Ela disse que era importante permanecer conectado às nossas raízes. Alice notou uma tristeza em seus olhos. E seu pai? Ele morreu também mais tarde. Foi quando você perdeu tudo? Lucas a olhou por um longo momento. Isso faz parte da história. Sim. Chang voltou com a sobremesa, frutas frescas e pequenos doces tradicionais. Desculpem a demora. Tive que atender uma ligação importante. Tudo bem? Lucas perguntou. Na verdade, Chang hesitou. Era sobre o evento de amanhã. Alice olhou para eles. Que evento? Tem um jantar de negócios, Chang explicou. Investidores internacionais. Estou tentando expandir para outros países. Que tipo de investidores? Principalmente chineses. Lucas sentou-se mais ereto. Chang, eu já te disse que não. Eu sei, mas Lucas... Chang olhou para Alice. Você fala mandarim muito melhor que meu intérprete oficial e conhece nossa cultura. É só por uma noite. Intérprete? Alice se virou para Lucas. Você trabalha como intérprete? Às vezes ajudo Chang com traduções simples. Nada oficial. Simples? Chang riu. Dona Fontes, a senhora deveria ver Lucas em uma reunião de negócios. Ele não apenas traduz. Ele entende nuances culturais. Lê nas entrelinhas. Sabe quando alguém não está sendo honesto. Alice se inclinou para a frente interessada. Sério? Chang está exagerando. Não estou. Lembra-se do Sr. Wu no mês passado? Você percebeu que ele estava mentindo sobre os números antes mesmo que eu suspeitasse. Que números? Alice perguntou. Lucas parecia desconfortável. Ele estava inflando os custos dos ingredientes para justificar um preço de contrato mais alto. Como você descobriu isso? Ele mudou o tom ao mencionar valores específicos. Isso é comum quando alguém não está sendo totalmente honesto. Alice olhou para Lucas com crescente admiração. Onde você aprendeu isso? Experiência. Que tipo de experiência, Lucas? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Alice tocou. Era Júlia. Desculpe, ela disse atendendo.
Alô, dona Fontes, desculpe incomodá-la em um domingo, mas temos uma emergência. Que tipo de emergência? A reunião de amanhã com os investidores coreanos. O intérprete oficial acabou de cancelar. Pegou gripe. Alice sentiu o estômago apertar. A reunião era crucial para uma expansão de 15 milhões. Não temos um substituto. Tentamos 3 agências já. É feriado na Coreia. Todos os bons intérpretes estão reservados. Alice olhou para Lucas, que estava conversando baixinho com Chang. Júlia, me dê 10 minutos. Eu cuido disso. Ela desligou e se virou para a mesa. Chang, sobre aquele jantar de negócios amanhã? Sim. É por acaso no Hotel Fasano? Chang e Lucas trocaram olhares surpresos. Como a senhora sabe? Porque também tenho uma reunião lá com investidores coreanos e acabei de perder meu intérprete. Lucas se endireitou. Que tipo de reunião? Expansão do Grupo Fontes para o mercado asiático. 15 milhões de investimento inicial. Chang assobiou suavemente. Essa é uma grande reunião, muito grande. E se eu não conseguir me comunicar direito... Alice olhou para Lucas. Lucas, você fala coreano? Falo fluentemente. Razoavelmente bem. Chang riu. Razoavelmente? Lucas, você assistiu a um filme coreano comigo no mês passado e estava traduzindo piadas que as legendas não pegaram. Alice sentiu uma ponta de esperança. Lucas, você consideraria me ajudar? O que você quer dizer? Seja meu intérprete, apenas por uma noite. Pagarei bem, é claro. Lucas balançou a cabeça. Alice, não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Você não entende. Eu não faço mais esse tipo de trabalho. Que tipo? Negócios corporativos, reuniões de alto nível, aquele mundo. Alice se inclinou sobre a mesa. Por quê? Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Então ele olhou para Chang, que assentiu em apoio. Porque a última vez que estive em uma reunião como essa foi o dia em que perdi tudo. Alice sentiu um calafrio. O que aconteceu? Lucas hesitou. Se eu concordar em te ajudar amanhã, você vai ver um lado meu que talvez não espere, e isso pode mudar a forma como você me vê. Para melhor ou para pior, não sei. Depende do que você procura em mim. Alice pensou por um momento. Estou procurando a verdade, Lucas. Sobre você, sobre nós, sobre o que quer que seja isso entre nós. Chang deu um sorriso tranquilo. E se eu descobrir que você é muito mais do que eu pensava? E se você descobrir que sou muito menos? Alice estendeu a mão sobre a mesa. Só há uma maneira de descobrir. Lucas olhou para a mão estendida dela, depois para Chang, que fez um leve aceno. Finalmente, ele pegou a mão dela. Tudo bem, eu te ajudo. Obrigada, mas Alice... Ele apertou a mão dela gentilmente. Depois de amanhã, você terá perguntas. Muitas delas. E eu terei que decidir se confio em você o suficiente para respondê-las. E eu terei que decidir se estou pronta para as respostas. Chang levantou sua xícara de chá. Um brinde, então. Há compreensão mútua. Alice e Lucas levantaram suas xícaras. Há compreensão mútua. Eles ecoaram. Mas enquanto brindavam, Alice não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Lucas. A última vez que estive em uma reunião como essa foi o dia em que perdi tudo. O que exatamente havia acontecido há 3 anos? E por que ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava? Alice chegou ao Hotel Fasano às 7 da manhã, 2 horas antes da reunião. Ela queria revisar todos os documentos e se preparar mentalmente, mas principalmente queria conversar com Lucas antes que os investidores chegassem. Ele estava na recepção usando um terno cinza escuro
que a surpreendeu. Não era caro, mas caía perfeitamente. E havia algo diferente na maneira como ele se portava, mais ereto, mais confiante. Você está diferente, Alice disse ao se aproximar. Roupas fazem a diferença. Não são apenas as roupas, Lucas. É você. Você parece... Ela hesitou. Você parece que pertence a este lugar. Lucas desviou o olhar. Devemos repassar a estratégia da reunião? Eles subiram para a sala reservada. Alice espalhou documentos pela mesa, mas notou que Lucas não estava prestando atenção aos papéis. Ele estava olhando pela janela, tenso. Lucas, você está bem? Estou bem. É só... Faz 3 anos que não ponho os pés em um lugar como este. O que há de especial neste lugar? Não é este lugar em particular. São lugares como este. Hotéis de luxo, reuniões corporativas, pessoas em ternos caros falando sobre milhões. Alice sentou-se na beira da mesa, estudando-o. Isso fazia parte da sua antiga vida? Era a minha antiga vida. Você quer falar sobre isso? Lucas suspirou e se afastou da janela. Alice, se eu te contar, vai mudar tudo entre nós. Você não me verá mais como Lucas, o massagista. Você me verá como outra pessoa. E isso é algo ruim? Depende do que você procura em mim. Alice se levantou e caminhou até ele. Estou procurando a verdade, seja qual for. Lucas a olhou nos olhos por um longo momento. Meu nome completo é Lucas Huang Zhang. Zhang como Chang? Chang é meu tio, irmão da minha mãe. Alice piscou. Seu tio, ele nunca mencionou. Por que eu pedi para ele não mencionar? Quando apareci no restaurante há 3 anos, eu não queria que ninguém soubesse quem eu era, nem mesmo que éramos família. Por quê? Lucas sentou-se em uma das cadeiras da sala de reunião. Porque eu estava fugindo, Alice, da minha família, do meu nome, da minha vida. Que vida? Grupo Zhang, já ouviu falar? Alice sentiu o sangue escoar de seu rosto. O Grupo Zhang era um dos maiores conglomerados asiáticos do mundo. Construção, tecnologia, importações, patrimônio líquido estimado em bilhões. Você é da família Zhang? Eu era. Meu avô fundou a empresa. Meu pai a expandiu para a América Latina. Eu era. Ele hesitou. Eu era o herdeiro. Alice afundou em uma cadeira. Herdeiro de bilhões de dólares. Isso mesmo. E você abriu mão de tudo para ser um massagista. Eu abri mão porque não se encaixava em quem eu sou. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que você quer dizer? Lucas se levantou e caminhou de volta para a janela. 3 anos atrás, eu estava sendo preparado para assumir a presidência do Grupo Zhang. Eu tinha 25 anos, um MBA em Harvard e experiência em 3 países. Eu era o filho perfeito, o herdeiro ideal. O que aconteceu? Descobri que a empresa estava envolvida em atividades questionáveis, contratos superfaturados, subornos a políticos, exploração de mão de obra, coisas que eu não sabia, mas deveria ter sabido. Alice se inclinou para a frente em sua cadeira. E você confrontou sua família? Tentei. Disse que queria mudar a empresa, torná-la mais ética. Meu pai... Lucas pausou e respirou fundo. Meu pai disse que eu era ingênuo, que essas eram práticas de negócios normais. E então cometi um erro, um terrível. Lucas se virou para Alice e ela viu dor real em seus olhos. Eu tinha um irmão mais novo, Daniel, 2 anos mais novo, mas muito mais ambicioso. Enquanto eu questionava os métodos da família, ele os estava abraçando. Onde ele está agora? Morto. Alice levou a mão à boca. Lucas? Daniel estava cuidando de um contrato de construção na Tailândia, um projeto de 50 milhões.
Ele sabia que era superfaturado, sabia que estava enganando o governo tailandês, mas não se importava. Lucas sentou-se novamente, mas desta vez parecia menor, mais frágil. Eu tentei impedi-lo, ele disse. Eu disse a ele que exporia o esquema se ele não cancelasse o contrato. Nós brigamos. Ele me chamou de covarde. Disse que eu não merecia ser o herdeiro da família. O que você fez? Fui para a Tailândia pessoalmente. Eu queria falar com ele, convencê-lo a fazer a coisa certa. Mas quando cheguei lá, e Lucas pausou, engolindo em seco. Quando cheguei lá, Daniel estava no hospital. Ele havia sofrido um acidente de carro a caminho de uma reunião. O médico disse que foi de propósito. De propósito? Suicídio, Alice. Meu irmão tirou a própria vida porque não aguentou a pressão da família e a minha, questionando tudo o que ele fazia. Alice sentiu as lágrimas virem aos olhos. Lucas, isso não foi sua culpa? Sim, foi. Se eu não tivesse ameaçado expor o negócio, se não tivéssemos brigado, se eu não tivesse... Lucas parou de respirar pesadamente. A última coisa que eu disse ao meu irmão foi que ele era uma desgraça para a família. Você não sabia que ele estava com tanta dor. Eu deveria ter sabido. Ele era meu irmão mais novo. Era meu trabalho protegê-lo, não julgá-lo. Alice se levantou e caminhou até ele. E então? Então eu não conseguia mais viver naquele mundo. Eu não conseguia olhar para meu pai sem ver Daniel. Eu não conseguia assinar contratos sem pensar nas consequências. Eu não conseguia ser o herdeiro de uma fortuna construída sobre mentiras. Então você fugiu. Fugi. Peguei apenas alguns documentos pessoais e desapareci. Sem dinheiro, sem cartões de crédito, sem contato com ninguém. Eu queria que a família Jung pensasse que eu estava morto. E eles pensaram? Lucas deu um sorriso amargo. Meu pai me deserdou oficialmente 6 meses depois. Disse à imprensa que eu estava mentalmente instável e não era mais parte da família. E você? Você nunca tentou voltar? Nunca. Daniel morreu por minha causa. A empresa continuou fazendo o que sempre fez. E eu? Eu não sabia quem eu era sem o dinheiro da família. Alice gentilmente tocou seu braço. É por isso que você se tornou um massagista? Chang sugeriu. Ele disse que eu precisava aprender a usar minhas mãos para curar, não para ferir. E as terapias orientais me ensinaram que, às vezes, tocar alguém gentilmente pode fazer mais do que um acordo de milhões de dólares. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos. Então Alice perguntou: seus pais sabem onde você está? Não. E eles não podem saber, Alice. Se eles descobrirem que estou vivo, que estou aqui, eles tentarão me trazer de volta, e eu não posso voltar para aquela vida. Mesmo que isso signifique nunca mais ver sua família? Chang é minha família agora, e talvez... Ele olhou para ela. Talvez algumas pessoas que me vejam como Lucas, não como Yang. Nesse momento, o telefone de Alice tocou. Era Júlia. Dona Fontes, os investidores coreanos chegaram mais cedo. Estão esperando na sala de reunião. Alice olhou para Lucas. Você está pronto para isso? Não sei. Faz 3 anos que não lido com pessoas assim. Você quer desistir? Posso tentar encontrar outro intérprete. Não. Lucas se levantou ajeitando o terno. Eu prometi que te ajudaria e talvez seja a hora de usar minha experiência passada para algo bom. Lucas? Sim. Obrigada por confiar em mim. Obrigado por não fugir quando você descobriu quem eu realmente sou. Alice sorriu. O dia ainda é jovem. Ambos riram e por um momento a tensão diminuiu. Vamos? Alice perguntou. Vamos. Mas Alice,
Se em algum momento durante a reunião você notar que eu mudei, que pareço uma pessoa diferente, não tenha medo. Quando estou negociando, eu me torno a versão antiga de mim mesmo. E isso é ruim? Depende se você ainda vai me amar depois de ver esse meu lado. Alice parou. Amar? Lucas percebeu o que acabara de dizer e corou. Eu quis dizer se você ainda vai me respeitar. Não. Alice se aproximou dele. Você disse amar. Foi isso que você disse. Lucas a olhou nos olhos. Disse. Por que você usou essa palavra? Por quê? Ele hesitou. Porque acho que é o que está acontecendo comigo. Estou me apaixonando por você, Alice. E tenho medo que, uma vez que você me veja em ação, uma vez que você se lembre de quem eu costumava ser, você mude de ideia sobre nós. Alice segurou o rosto dele com as duas mãos. Lucas Young, ou Lucas Silva, ou qualquer nome que você escolher. Eu estou me apaixonando por você também, e nada do que eu vir hoje vai mudar isso. Eles se beijaram ali mesmo, no corredor do hotel. Um beijo longo e profundo, cheio de promessas não ditas. Quando finalmente se separaram, Lucas sorriu. Agora estou pronto para qualquer reunião, mesmo que seja com pessoas que possam me reconhecer. Especialmente se for com pessoas que possam te reconhecer, porque agora eu sei quem eu realmente sou, não importa o que esteja no meu passado. E quem é esse? Sou o homem apaixonado por Alice Fontes. O resto são apenas detalhes. Alice entrou na sala de reunião ao lado de Lucas, ainda sentindo o rastro do beijo dele em seus lábios. 3 homens de terno escuro se levantaram respeitosamente enquanto ela entrava. Senhores, obrigada por virem. Sou Alice Fontes, CEO do Grupo Fontes. O mais velho dos 3 se adiantou. Dona Fontes, sou o Sr. Kim, representando o Grupo Hanwha. Estes são meus colegas, Sr. Park e Sr. Lee. Lucas discretamente tomou seu lugar ao lado de Alice. Este é Lucas, nosso intérprete para hoje. Sr. Kim cumprimentou Lucas educadamente, mas Alice notou uma ponta de curiosidade em seus olhos. O senhor Lucas fala coreano fluentemente? Lucas respondeu em coreano perfeito. Sr. Kim sorriu, claramente impressionado, e respondeu na mesma língua. Alice não entendeu uma palavra, mas percebeu que eles estavam gostando da conversa. O que ele disse? Ela sussurrou para Lucas. Ele elogiou meu coreano e perguntou onde aprendi. Eu disse que estudei em Seul há alguns anos. A reunião começou formalmente. Alice apresentou os números do Grupo Fontes, os planos de expansão e as projeções de lucro. Mas o que realmente a impressionou foi Lucas. Ele não apenas traduzia, ele interpretava. Quando Alice dizia algo que poderia soar muito forte para a cultura coreana, Lucas suavizava. Quando os investidores faziam perguntas técnicas, ele explicava coisas que Alice nem sequer havia pensado. Eles estão preocupados com o retorno do investimento no primeiro ano. Lucas traduziu após uma rápida troca entre os coreanos. Mas eles também querem saber sobre a responsabilidade social da empresa. Isso é tão importante para eles quanto o lucro. Alice olhou para Lucas surpresa. Ela não havia preparado nada sobre responsabilidade social. Diga a eles que o Grupo Fontes está desenvolvendo um programa de sustentabilidade. Ela improvisou. Lucas falou com os investidores, mas Alice notou que ele disse mais do que ela havia sugerido. O que exatamente você disse? Eu disse que você está comprometida em construir um programa de responsabilidade social sólido e que você acolheria as ideias deles sobre como fazê-lo de forma culturalmente apropriada para o mercado asiático. Brilhante, Alice pensou. Ele havia transformado a falta de preparo dela em uma chance de colaboração.
A reunião durou 3 horas. Alice observou Lucas com crescente admiração. Ele lia nas entrelinhas, percebia quando alguém estava hesitante e sugeria pausas estratégicas. Era como ver um maestro reger uma orquestra. Quando a reunião finalmente terminou, Sr. Kim se levantou com um sorriso satisfeito. Dona Fontes, ficamos muito impressionados com sua empresa e com seu intérprete. Ele disse algo a Lucas em coreano. Lucas respondeu brevemente. O que ele disse agora? Ele elogiou nosso trabalho em equipe. Disse que é raro ver tamanha harmonia entre uma CEO e um intérprete. Sr. Kim apertou a mão dela com firmeza. Teremos uma resposta em 48 horas, mas posso dizer que as coisas parecem muito positivas. Depois que os coreanos saíram, Alice desabou em uma cadeira. Meu Deus, Lucas, você foi incrível! Você também se saiu muito bem. Nós improvisamos completamente. Se não fosse por você, traduzindo não apenas as palavras, mas o significado. É para isso que servem os intérpretes. Alice o olhou impressionada. Não, Lucas. Intérpretes traduzem. Você negociou. Você leu pessoas. Você praticamente fechou o negócio para mim. Lucas desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Eu apenas usei um pouco da experiência passada. Que experiência? Do grupo Jung. Sim, passei 5 anos aprendendo a negociar com asiáticos. Meu pai sempre disse que entender a cultura é mais importante do que entender os números. Alice se levantou e caminhou até ele. Lucas, você percebe o que acabou de acontecer? Fizemos um bom negócio. Você se tornou quem você era antes, o herdeiro, o negociador, o empresário. E foi lindo de se ver. Lucas franziu a testa. Alice, eu não quero voltar para aquela vida. Eu não quero me envolver no mundo dos negócios novamente. Por que não? Você é brilhante nisso. Porque os negócios destruíram minha família. Alice pausou. Mas Lucas, você acabou de me ajudar a fechar um negócio de 15 milhões. Você entendeu 3 homens com quem eu nem conseguia falar. Isso faz parte de quem você é. Uma parte que eu preferia manter enterrada. Alice se aproximou. E se você não precisasse enterrá-la? E se você pudesse usar essas habilidades para algo bom? O que você quer dizer? Trabalhe comigo, Lucas. Ele olhou para ela surpreso. O quê? Seja meu consultor para a expansão asiática. Você conhece as culturas, fala os idiomas, entende as sutilezas. Eu preciso de alguém assim. Alice, pense nisso. Você poderia usar toda a sua experiência e conhecimento para construir pontes, não derrubar coisas, para criar empregos, não explorar pessoas. Lucas balançou a cabeça. Eu não posso. Se eu voltar para o mundo corporativo, se meu nome começar a aparecer novamente. Você não precisa usar o nome Young. Você pode ser apenas Lucas Silva. Minha família tem contatos em toda a Ásia. Alguém vai me reconhecer. E daí? Você é um adulto. Você tem o direito de escolher sua própria vida. Lucas caminhou até a janela. Você não entende, Alice. Se meu pai descobrir onde estou, ele tentará me trazer de volta. E se eu resistir, o que ele poderia fazer? Você é independente agora. Ele poderia machucar as pessoas próximas a mim, como fez com Daniel. Alice sentiu um calafrio. O que você quer dizer? Daniel não tirou a própria vida apenas por pressão familiar, Alice. Ele fez isso porque meu pai o ameaçou. Lucas, o que mais aconteceu? Alice, é melhor você não saber. Meu pai é um homem poderoso, e homens poderosos protegem seus segredos. Se ele descobrir que estou vivo, trabalhando no mundo corporativo novamente, ele pode vir atrás de mim também. Exatamente. Alice ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Lucas,
Olhe para mim. Ele se virou. Você tem medo da sua família ou medo de se tornar o homem que costumava ser? Ambos. Mas hoje, naquela sala, você foi o homem que costumava ser e foi lindo. Você usou o seu conhecimento para ajudar, não para tirar vantagem. Você construiu pontes, não as queimou. E se eu gostar? E se eu começar a sentir falta daquele mundo? E se você gostar, seria tão terrível? Lucas a olhou nos olhos. Seria se significasse perder você. Alice se aproximou. Por que você me perderia? Porque se eu voltar para aquele mundo, não serei o massagista simples que você conheceu. Serei o herdeiro bilionário que abandonou tudo. E talvez você prefira o herdeiro. Alice segurou o rosto dele gentilmente. Lucas Young ou Lucas Silva. Eu me apaixonei pelo homem que teve a coragem de recusar meu dinheiro. O homem que escolheu usar as mãos para curar. O homem que abriu mão de uma fortuna por seus valores. E se eu mudar? Todos mudam, Lucas. A verdadeira pergunta é: você quer mudar sozinho ou comigo? Eles se olharam por um longo momento. Alice, pense nisso, né, ok? Você não precisa decidir agora, mas pense na chance de usar tudo o que você é, cada parte de você, para algo bom. Nesse momento, o telefone de Alice tocou. Era Júlia. Dona Fontes, o Sr. Kim acabou de ligar. Eles querem seguir em frente. 15 milhões. Exatamente como discutimos. Eles gostariam de assinar os contratos amanhã. Alice desligou radiante. Você ouviu isso? Conseguimos. Lucas sorriu, mas havia algo triste em sua expressão. Parabéns. Você merece. Nós merecemos. Eu nunca teria conseguido sem você. Alice, vamos celebrar. Jantar, champanhe, falar sobre o futuro. Sobre isso, Lucas hesitou. Acho que preciso de um tempo para pensar sobre o trabalho, sobre tudo. Sobre quem eu sou, quem eu quero ser. Não o que significa estar com você. Alice sentiu um aperto no peito. Você está me deixando? Não. Estou apenas me afastando um pouco para ter certeza de que, qualquer que seja a escolha que eu faça, eu a farei pela razão certa. Quanto tempo? Não sei. Alguns dias, uma semana. Alice assentiu, tentando não mostrar o quanto doía. Tudo bem. Mas Lucas? Sim. Apenas lembre-se disto. Hoje você não foi o herdeiro fugitivo. Hoje você foi o homem que salvou meu negócio e que me salvou também. Lucas pegou a mão dela e a beijou gentilmente. Alice Fontes, você é incrível. E espero ser corajoso o suficiente para merecer você. Ele saiu da sala, deixando Alice sozinha com 15 milhões em contratos e um coração partido. Do lado de fora, Lucas parou no corredor, encostou-se na parede e respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ele havia se sentido como o verdadeiro Lucas Young, e isso o assustava mais do que qualquer coisa, mas também o fazia se sentir vivo novamente. A questão era: ele tinha a coragem de viver? Alice ficou 5 dias sem ter notícias de Lucas. 5 dias que pareceram 5 anos. Ela tentou se concentrar no trabalho, nos contratos com os coreanos, nas reuniões intermináveis, mas sua mente continuava voltando para ele. Na tarde de sexta-feira, ela estava assinando documentos quando Júlia entrou no escritório com um olhar que significava más notícias. Dona Fontes, tem alguém aqui para a senhora? Se for sobre uma reunião, reagende para segunda-feira. É pessoal. Ele diz que é urgente. Alice suspirou. Quem é? Ricardo Mendes. O sangue de Alice gelou. Ricardo Mendes, seu ex-noivo, o homem que ela deixou há 2 anos quando descobriu que ele estava mais interessado em seu dinheiro do que nela. Mande-o subir.
Poucos minutos depois, Ricardo entrou no escritório com um sorriso que ela um dia achou charmoso e agora via como completamente falso. Alice, querida, você está tão linda como sempre. O que você quer, Ricardo? Direto ao ponto. Sempre admirei isso em você. Não tenho tempo para joguinhos. Ricardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, cruzando as pernas como se fosse o dono do lugar. Ouvi dizer que você tem passado um tempo com uma companhia interessante. Alice estreitou os olhos. Do que você está falando? Lucas Silva, o massagista. Como você... Querida, você viralizou na internet. CEO envergonhada por massagista humilde. É meio difícil de perder. Alice cerrou os punhos. Se você está aqui para me humilhar, estou aqui para te proteger. Me proteger do quê? Ricardo pegou o celular e mostrou uma foto a Alice. Era Lucas, mas em uma foto antiga, usando um terno caro em uma festa chique. Você o reconhece? Alice olhou mais de perto. Era definitivamente Lucas, mas mais jovem, sorrindo abertamente, ao lado de pessoas que ela não reconhecia. Onde você conseguiu isso? Tenho contatos, querida. E eles me contaram coisas muito interessantes sobre seu namorado massagista. Que coisas? Ricardo guardou o celular e se inclinou para a frente na cadeira. Lucas Huang Zhang, filho de Jiang Wei Ming, dono do grupo Jiang, herdeiro de uma fortuna de 4 bilhões. Alice fingiu surpresa. Isso é ridículo! É? Então por que ele está trabalhando como massagista? Por que ele está morando em um minúsculo apartamento tipo estúdio? Por que ele está escondendo o sobrenome? Mesmo que seja verdade, qual é o problema? Ricardo riu. Alice, você é inteligente demais para ser ingênua. Um herdeiro bilionário não abre mão de tudo para virar massagista por diversão. Então por quê? Porque ele matou alguém. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? O irmão dele, Daniel Zhang, encontrado morto em um hotel na Tailândia 3 anos atrás. Oficialmente considerado suicídio, mas há rumores de que foi assassinato. Você está mentindo. Estou? Ricardo tirou uma pasta de sua maleta. Estes são artigos de jornal daquela época. Todos em chinês, é claro, mas posso mandar traduzir. Ele espalhou jornais e documentos impressos pela mesa. Herdeiro do grupo Jiang encontrado morto na Tailândia. Família Jiang lamenta a perda do filho mais novo. Jiang Wei Ming nega rumores de disputas familiares. Alice olhou para os documentos, mas as palavras não se registravam. E a parte mais interessante, Ricardo continuou. 3 dias depois que o irmão dele morreu, Lucas desapareceu. Sumiu. Nenhum rastro. A família alegou que ele teve um colapso mental, mas pessoas inocentes não desaparecem assim, Alice. Pessoas desaparecem quando têm algo a esconder. Alice se levantou e caminhou até a janela. O que você quer, Ricardo? Quero te proteger de um golpista. Um golpista? Pense bem, Alice. Um herdeiro bilionário aparece na sua vida fingindo ser pobre. Ele te encanta com seu jeito de homem simples. Faz você se sentir especial porque ele não quer seu dinheiro, quando na realidade ele tem acesso a muito mais dinheiro do que você. Alice se virou para encará-lo. E qual é o golpe? Fazer você se apaixonar, casar com ele, e então, bem, acidentes acontecem, especialmente com pessoas que sabem demais sobre mortes suspeitas. Você está sendo absurdo. Estou? Lucas alguma vez te contou sobre o irmão dele? Alice hesitou. Lucas havia contado, mas não com o tipo de detalhe que Ricardo estava insinuando. Ele alguma vez explicou por que realmente desapareceu, por que um homem com a melhor educação do mundo agora trabalha com as mãos. Ricardo,
Eu quero que você saia. Alice, eu te amo. Sempre te amei. Sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas... Você me traiu? Foi um erro, um momento de fraqueza, mas não mudou o que sinto por você. Ricardo se levantou e caminhou em direção a ela. Deixe-me proteger você, Alice. Deixe-me ajudar você a descobrir a verdade sobre Lucas antes que seja tarde demais. Saia do meu escritório, Ricardo. Saia! Ricardo levantou as mãos em rendição. Tudo bem, mas pense no que eu disse. E quando você descobrir que eu estava certo, você sabe onde me encontrar. Ele pegou os documentos e saiu, deixando Alice sozinha com suas dúvidas. Jogo dos comentários escondido. Adicionar ao vídeo Alt Áudio. Vamos jogar um pouco com quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Retorno à história. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. Ela olhou para o teto, repassando cada conversa que já tivera com Lucas. Ele havia mentido sobre alguma coisa. Ele havia omitido algo importante. Daniel não tirou a própria vida apenas por pressão familiar, Alice. Ele fez isso porque meu pai o ameaçou. Essa era a versão de Lucas. Mas e se houvesse outro lado? E se Ricardo estivesse certo? Na manhã de sábado, Alice decidiu ir ao spa. Ela precisava ver Lucas, olhar nos olhos dele, fazer as perguntas que Ricardo havia plantado em sua mente. Ela chegou à Flor de Lótus às 9 da manhã. Camila estava na recepção. Dona Fontes, que surpresa! Gostaria de agendar uma sessão? Preciso falar com Lucas. Ah, Camila hesitou. Lucas não veio hoje. O que você quer dizer? Ele ligou na segunda-feira e disse que precisava de alguns dias de folga. Não disse quando voltaria. Alice sentiu um nó no estômago. Ele disse algo? Deixou uma mensagem? Não, ele apenas disse... Camila pausou. Disse o quê? Ele disse que talvez não voltasse, que talvez fosse o melhor. Alice saiu do spa com o coração pesado. Ela dirigiu até o pequeno apartamento onde Lucas morava. Bateu na campainha várias vezes. Nada. Ela perguntou à vizinha de baixo. Aquele jovem do 304? Não o vejo há dias, mas ouvi barulhos de mudança na noite de quarta-feira. Alice correu para o terceiro andar. A porta do apartamento estava destrancada. Ela entrou. O lugar estava vazio, completamente vazio, como se ninguém nunca tivesse morado ali. Ela sentou-se no chão frio do apartamento vazio e, pela primeira vez em anos, chorou. Quando chegou em casa, havia um envelope esperando em sua porta. Seu nome estava escrito em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Dentro havia apenas um pedaço de papel com uma única frase: quando você confiar no silêncio, eu voltarei. Lucas. Alice amassou a carta e a jogou longe. Então se arrependeu, correu atrás dela, alisou o papel e leu novamente. Confiar no silêncio. O que isso significava? Ela passou o domingo inteiro pensando nisso. Confiar no silêncio. Não acreditar em rumores. Não ouvir os outros. Confiar no que não foi dito. Na segunda-feira, Ricardo ligou. Alice, ouvi dizer que seu namorado desapareceu. Como você sabe disso? Tenho olhos pela cidade, querida. Quer saber onde ele foi? Alice hesitou. Parte dela queria saber. Parte dela queria seguir o conselho da carta. Alice, você está aí? Estou. Posso descobrir onde ele está. Posso te mostrar quem ele realmente é. Você só precisa me deixar. Alice olhou para a carta amassada em sua mesa. Quando você confiar no silêncio, eu voltarei. Ricardo. Sim. Não me ligue mais. Ela desligou o telefone. Naquela noite,
Alice jantou sozinha pela primeira vez em semanas. A comida não tinha gosto. A casa parecia maior e mais vazia, mas ela havia tomado uma decisão. Ela confiaria no silêncio. Ela confiaria em Lucas, mesmo sem saber onde ele estava, mesmo sem entender por que ele se foi, mesmo com todas as dúvidas que Ricardo havia plantado, porque no fundo, ela sabia algo que Ricardo não sabia. Ela sabia que Lucas havia chorado quando falou sobre o irmão. Ela sabia que as mãos dele tremeram quando ele mencionou a família. Ela sabia que ele a olhou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pessoas que fingem não choram assim, não tremem assim, não olham assim. Lucas voltaria. Quando estivesse pronto, quando soubesse quem ele era e o que queria, e ela estaria esperando, com ou sem silêncio, mas acima de tudo, com confiança. Na quinta-feira, uma semana depois que Lucas desapareceu, Alice estava saindo do escritório quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, dona Fontes. Aqui é a recepção do Grupo Fontes. Tem um homem lá embaixo que diz que precisa falar com a senhora urgentemente. Quem é? Ele diz que se chama Chang. Alice sorriu pela primeira vez em uma semana. Mande-o subir. Chang entrou no escritório de Alice com a expressão mais séria que ela já havia visto nele. Sem sorriso caloroso, sem gentileza paternal. Ele parecia preocupado. Sr. Chang, que surpresa. Por favor, sente-se. Dona Fontes, obrigada por me receber. Claro. Gostaria de café? Água? Não, obrigada. Vim aqui por uma razão muito específica. Alice sentou-se atrás de sua mesa, tentando ler a expressão dele. É sobre Lucas? Sim, ele me disse que a senhora conversou sobre o passado dele, sobre a família Jiang. Ele conversou, e também me disse que você é tio dele. Chang assentiu. Vim porque algo está acontecendo, dona Fontes. Algo que pode afetar tanto a senhora quanto Lucas. Alice sentiu um calafrio. Que tipo de coisa? Ontem recebi uma ligação do meu cunhado, Jiang Wei-ming, o pai de Lucas. Sim, ele sabe que Lucas está vivo e sabe onde ele está. Alice se inclinou para a frente em sua cadeira. Como ele descobriu? Alguém foi até ele. Alguém com fotos, informações, detalhes sobre a vida de Lucas aqui. Ricardo, Alice sussurrou. A senhora conhece essa pessoa? Ele é meu ex-noivo. Ele veio aqui na semana passada com informações sobre Lucas. Disse que queria me proteger. Chang balançou a cabeça, claramente preocupado. Dona Fontes, a senhora não entende. Jiang Wei-ming não é apenas um empresário rico. Ele é, como posso dizer isso, um homem que resolve problemas de maneiras definitivas. Você está dizendo que ele é perigoso? Estou dizendo que quando ele quer algo, ele consegue, não importa o custo. Alice se levantou e caminhou até a janela. E o que ele quer? Lucas de volta para assumir a empresa. O filho mais velho dele morreu. Lembre-se, Lucas é o único herdeiro agora. Mas Lucas não quer voltar. O que Lucas quer nunca importou para Jiang Wei-ming. Alice se virou para Chang. Onde Lucas está agora? Escondido. Quando ele descobriu que o pai sabia onde ele estava, ele desapareceu novamente. Por que ele não veio até mim? Chang suspirou. Porque ele está tentando protegê-la, dona Fontes. Ele sabe que se o pai dele descobrir sobre vocês dois, ele a usará como alavanca. Exatamente. Alice sentou-se novamente, tentando processar tudo. Chang, preciso de mais detalhes. O que exatamente aconteceu com Daniel? A versão de Lucas é a verdade. Daniel realmente tirou a própria vida por pressão familiar e por outra razão. Que outra razão? Chang hesitou. Porque o pai dele queria que ele se casasse com uma mulher por conveniência
e que ele se envolvesse em negócios ilegais. O sangue de Alice gelou. Como ele pôde fazer isso com o próprio filho? Daniel havia se tornado um problema. Ele estava fazendo perguntas, desafiando a forma como as coisas eram feitas, ameaçando expor certas práticas da empresa. Jiang Wei-ming decidiu que seria mais fácil se livrar do filho difícil, forçando-o a se casar e participar de seus negócios obscuros. Meu Deus! Daniel estava furioso e, com toda a pressão, ele se sentiu encurralado. Ele não viu saída e acabou com a vida. Alice cobriu a boca com as mãos. E Lucas sabe disso? Ele sabe. É por isso que ele fugiu. Ele sabia que, se confrontasse o pai, enfrentaria o mesmo tipo de pressão. Por que você só está me contando isso agora? Porque Lucas me pediu para não contar, mas não posso deixá-la tomar decisões sem saber o perigo real. Alice ficou em silêncio por um longo momento. Chang, você sabe onde Lucas está agora? Não sei. Ele disse que era melhor assim, que se eu não soubesse, não poderia ser forçado a contar. Nesse momento, o telefone na mesa de Alice tocou. Era Júlia. Dona Fontes, desculpe interromper, mas temos uma situação lá embaixo. Que tipo de situação? Homens de terno estão perguntando pela senhora. Eles dizem que são investidores, mas parecem mais agentes de segurança. Alice olhou para Chang, que havia empalidecido. Quantos homens? 3. E tem um carro preto estacionado em frente ao prédio. Alice desligou e se virou para Chang. Eles estão aqui. Parece que sim. O que fazemos? A senhora sai pela garagem agora. Eu fico e digo que não sei de nada. E Lucas? Lucas está por conta própria, como sempre. Alice pegou sua bolsa e foi em direção à porta, mas parou. Chang, uma pergunta. Por que você está me ajudando? Você mal me conhece. Porque Lucas está apaixonado pela senhora, e eu nunca vi meu sobrinho apaixonado antes. Não quero que ele perca isso por causa do pai dele. Apesar da tensão, Alice sorriu. Obrigada, Dona Fontes. Sim, se a senhora encontrar Lucas, diga a ele que ele não precisa mais fugir sozinho. Alice desceu as escadas de emergência até a garagem. Seu coração batia tão forte que ela temia que os homens lá em cima pudessem ouvi-lo. Ela entrou em seu carro e dirigiu sem rumo por 1 hora, verificando constantemente o retrovisor. Quando teve certeza de que não estava sendo seguida, parou em um pequeno café e ligou para Júlia. Os homens ainda estão lá? Eles saíram há uns 20 minutos, conversaram com Chang e foram embora. Chang está bem? Ele está bem. Disse para não se preocupar que ele cuidaria de tudo. Alice desligou e olhou para o telefone. Ela tinha que encontrar Lucas. Mas como? Ela passou os 3 dias seguintes tentando descobrir onde ele poderia estar. Ela verificou hotéis, pousadas, perguntou a conhecidos. Nada. Na quarta-feira, ela estava em seu escritório quando Júlia irrompeu. Dona Fontes, é uma emergência. O que é? A empresa? Alguém hackeou nosso sistema. Todos os nossos arquivos de clientes foram vazados, dados financeiros, contratos, informações confidenciais. Alice sentiu o mundo girar. Quando? Esta manhã. Os clientes já estão ligando, furiosos. Os advogados dizem que podemos enfrentar processos de bilhões de reais. Como isso aconteceu? Não sabemos. A equipe de TI está investigando, mas... O telefone tocou. Alice atendeu. Alice Fontes. Dona Fontes, aqui é Sr. Kim, dos investidores coreanos. Sr. Kim, como o senhor está? Preocupado. Soubemos sobre a violação de dados. Infelizmente, isso afeta nossa decisão de investir. Sr. Kim, eu posso explicar. Sinto muito, Dona Fontes.
mas não podemos nos envolver com uma empresa que tem problemas de segurança tão sérios. Ele desligou. Alice desabou em sua cadeira. Em 2 horas, ela recebeu mais 12 ligações como aquela. Investidores, clientes, parceiros, todos cancelando contratos, retirando fundos, exigindo respostas. Às 17 horas, Júlia entrou novamente. Dona Fontes, acabamos de receber uma oferta para comprar a empresa. Alice a olhou descrente. O que você quer dizer? Um grupo de investimentos está oferecendo para comprar o Grupo Fontes, 10% acima do valor de mercado. Quem? Young Investimentos Internacionais. Alice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Young, você os conhece? Alice não respondeu. Ela pegou a proposta e a examinou rapidamente. Era generosa, demais. Júlia, me deixe sozinha? Dona Fontes, eles querem uma resposta até amanhã. Eu disse, me deixe sozinha. Júlia saiu rapidamente. Alice olhou para a oferta, entendendo exatamente o que estava acontecendo. Yang Wei-Ming havia planejado tudo. O vazamento, os cancelamentos, a crise financeira, tudo para forçá-la a vender a empresa para ele. E ela sabia por quê. Não era sobre dinheiro. Era sobre Lucas. Seu telefone pessoal tocou. Número desconhecido. Alô? Alice. Ela reconheceu a voz instantaneamente. Lucas, onde você está? Isso não importa. Você está bem? Estou bem, mas minha empresa... Eu sei, eu vi as notícias. Lucas, foi seu pai, não foi? Silêncio do outro lado. Lucas. Alice, preciso que você aceite a oferta dele. O quê? Venda a empresa. Pegue o dinheiro e fique longe de mim. Nunca. Alice, você não entende, ele vai destruir tudo o que você construiu até você ceder. Então que ele tente. Não vou vender para ele. Alice, não. Lucas, você me ouviu? Não vou vender, mesmo que isso signifique perder tudo. Mesmo que isso signifique perder tudo, exceto você. Alice, haverá uma reunião de emergência do conselho em sua empresa amanhã às 15 horas. Estarei lá. Como você? Porque amanhã eu paro de fugir e começo a lutar. Lucas, é perigoso. Você disse que preferiria perder tudo a me perder, certo? Disse. Então agora vou provar que prefiro arriscar tudo a perder você. Ele desligou. Alice olhou para o telefone, medo e esperança lutando dentro dela. Amanhã ela descobriria quem Lucas Young realmente era e se ele era corajoso o suficiente para enfrentar seu próprio pai. Alice chegou à sala de reuniões do Grupo Fontes às 14h45. Seus advogados já estavam lá, junto com 3 membros do conselho. Todos pareciam tensos. Dona Fontes, disse Dr. Martinez, seu advogado principal. Preciso ser direto. Com a violação de dados e os cancelamentos em massa, a empresa perdeu 70% de seu valor de mercado em 3 dias. Eu entendo. A oferta da Young Investimentos Internacionais é nossa única opção viável no momento. Alice sentou-se à cabeceira da mesa. E se eu disser que me recuso a vender sob qualquer circunstância? Os advogados trocaram olhares preocupados. Dona Fontes, com todo o respeito, isso seria suicídio financeiro. Exatamente às 15 horas, a porta se abriu. Alice esperava ver Lucas, mas em vez disso, um homem mais velho e distinto entrou, vestido elegantemente, com cabelos grisalhos e uma expressão fria. Atrás dele estavam 2 homens de terno escuro. Dona Fontes, disse o homem com um leve sotaque oriental. Eu sou Yang Wei-Ming. Alice se levantou, mantendo a compostura. Sr. Young, eu não esperava o senhor pessoalmente. Quando se trata de negócios importantes, prefiro reuniões cara a cara. Ele se sentou sem ser convidado. Os outros homens permaneceram de pé
como guarda-costas. Presumo que a senhora leu nossa proposta. Li, e a resposta é não. Yang Wei-ming deu um sorriso frio. Dona Fontes, talvez a senhora não entenda a seriedade da situação. Sua empresa está desmoronando. Em uma semana, a senhora não terá mais clientes. Em 2, não conseguirá pagar sua equipe. Então eu vou reconstruir do zero. Com que dinheiro? Quais investidores? Quem vai confiar em uma CEO que não conseguiu proteger dados sensíveis? Alice se inclinou sobre a mesa. Sr. Jiang, vamos parar de fingir. O senhor orquestrou tudo isso, não foi? O vazamento, os cancelamentos, a crise. Essas são acusações muito sérias, Dona Fontes. São fatos. E ambos sabemos por que o senhor está fazendo isso. Porque eu quero expandir meus negócios para este país. Porque o senhor quer forçar seu filho a voltar para casa. O sorriso de Jiang Wei-ming desapareceu. Meu filho está morto, Dona Fontes. Ele morreu há 3 anos em um acidente. Isso é mentira. Nesse momento, a porta se abriu novamente. O coração de Alice disparou. Lucas entrou na sala, mas ele não era o mesmo Lucas que ela conhecia. Ele usava um terno impecável, se portava ereto e parecia confiante. Ele parecia poderoso. Olá, pai. A sala ficou em silêncio. Jiang Wei-ming congelou por um momento, então se recompôs. Lucas, você cresceu, você envelheceu. Pensei que estivesse morto. Eu estava por 3 anos, mas agora estou de volta. Lucas caminhou até a mesa e sentou-se ao lado de Alice. Senhores, ele disse em inglês fluente aos advogados e membros do conselho. Eu sou Lucas Jiang, herdeiro do grupo Jiang, e estou aqui para fazer uma contraproposta. Yang Wei-ming estreitou os olhos. Que contraproposta? Lucas tirou uma pasta de sua maleta. Vou comprar o Grupo Fontes, 20% acima do valor de mercado original, antes da crise que o senhor causou. Com que dinheiro? Você é um massagista pobre. Lucas sorriu. Sou herdeiro de 40% das ações da Jiang Corporation. Ações que nunca foram oficialmente transferidas porque o senhor nunca me declarou oficialmente morto. Jiang Ming empalideceu. Essas ações foram congeladas por você ilegalmente? Eu entrei com uma ação judicial ontem para descongelá-las. Lucas abriu a pasta e espalhou documentos pela mesa. Aqui estão os papéis. Minha identidade foi oficialmente restaurada. Os tribunais chineses liberaram meus bens e agora tenho dinheiro suficiente para comprar 10 empresas como o Grupo Fontes. Alice olhou para Lucas atordoada. Ele não era mais o massagista incerto. Ele era o herdeiro bilionário que sempre fora. Lucas, Jiang Wei-ming disse, sua voz mais baixa. Você não entende o que está fazendo. Eu entendo perfeitamente. Estou salvando a empresa da mulher que amo e impedindo que o senhor arruine mais uma vida inocente. A mulher que você ama? Jiang Wei-ming olhou para Alice com desdém. Ela só quer seu dinheiro, Lucas. Como todas as outras. Na verdade, Alice disse de pé. Eu me apaixonei por ele quando pensei que ele não tinha nada. Quando pensei que ele era apenas um massagista humilde. Que conveniente. Senhor Jiang, Alice interrompeu. Ofereci ao seu filho R$1 milhão na primeira vez que nos encontramos. Ele recusou. Depois ofereci 10 milhões e ele ainda disse não. O senhor sabe por quê? Jiang Wei-ming não respondeu. Porque ele é o homem mais honesto que já conheci. Ele escolheu usar as mãos para curar pessoas em vez de usar dinheiro para controlá-las. Ele escolheu a humildade em vez do poder. Ele escolheu o amor em vez da vingança. Lucas pegou a mão de Alice. E agora, Lucas disse, estou escolhendo lutar em vez de fugir.
Yang Wei-ming levantou-se abruptamente. Lucas, se você fizer isso, se você comprar essa empresa, você estará declarando guerra a mim. Não, pai, estou declarando independência. Você não tem ideia do que sou capaz. Eu sei exatamente. Eu vi o que o senhor fez com Daniel. Daniel era fraco, assim como você. Daniel era sensível como eu. A diferença é que encontrei alguém que me dá força para ser quem eu realmente sou. Alice apertou a mão de Lucas. Sr. Junk, ela disse, aceito a oferta do seu filho. Estou vendendo minha empresa para Lucas Junk, com 51%. Lucas acrescentou. Alice permanecerá como a sócia majoritária. Junk Wei-ming olhou de um lado para o outro entre os dois, furioso. Vocês não têm ideia com quem estão se metendo. Ah, nós sabemos, Lucas disse, levantando-se. Estamos enfrentando um homem que coloca os negócios acima de seus próprios filhos. Um homem que esmaga empresas honestas apenas para conseguir o que quer. Um homem que confunde medo com respeito. Lucas. Mas pai. Lucas continuou, sua voz firme, mas sem raiva. Também estamos enfrentando um homem que um dia me ensinou que a família é sagrada, que me levava para pescar quando eu tinha 5 anos, que chorou quando minha mãe morreu. Os olhos de Jiang Wei-ming de repente se encheram de lágrimas inesperadas. Esse homem ainda está em algum lugar dentro de você, e quando ele estiver pronto para conversar com seu filho novamente, sem ameaças, sem manipulação, sem poder, eu estarei aqui. Lucas foi em direção à porta, então parou. Ah, e pai, devolva o dinheiro que o senhor roubou dos clientes de Alice através daquela violação de dados, ou eu o levarei direto à Polícia Federal. Jiang Wei-ming ficou parado no meio da sala, de repente parecendo muito velho e muito cansado. Como você soube do dinheiro? Porque eu conheço o senhor e porque Chang me contou sobre seus métodos. Chang? Jiang Wei-ming murmurou. Meu cunhado sempre foi leal a você. Ele é leal à família. Família de verdade, não o tipo construído no medo. Jiang Wei-ming se virou para Alice. A senhora tem certeza do que está fazendo, dona Fontes? Absolutamente. Estou me casando com um homem que vale mais do que todo o seu dinheiro junto. Casando? Lucas olhou para Alice surpreso. Alice corou. Bem, supondo que você vá me pedir. Lucas deixou a maleta cair, ajoelhou-se ali mesmo na sala de reunião e tirou uma pequena caixa do bolso. Alice Fontes, você quer se casar comigo? Sabendo que usarei minha fortuna para construir, não destruir. Sabendo que ainda quero trabalhar como massagista de vez em quando, porque isso me lembra o homem que escolhi ser. Sabendo que teremos que lidar com uma família complicada. Alice riu em meio às lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Lucas deslizou o anel em seu dedo e a beijou ali mesmo, na frente dos advogados, dos consultores e de seu próprio pai. Quando finalmente se separaram, Jiang Wei-ming havia se sentado novamente, olhando para os papéis na mesa. O anel? Ele disse baixinho. Era da sua mãe. Eu sei, Lucas respondeu. Chang me deu. Ele disse que ela gostaria que fosse para a mulher que me lembrou o que realmente importa. Jiang Wei-ming assentiu levemente, ainda olhando para a mesa. Ela teria orgulho de você, Lucas. Eu sei. E talvez um dia o senhor também terá. 2 meses depois, Alice e Lucas se casaram em uma praia tranquila e isolada. Chang foi o padrinho. Não havia multidões, nenhum espetáculo, apenas o som das ondas, um pôr do sol e 2 pessoas que se encontraram quando menos esperavam. Alice usava um vestido simples e estava descalça na areia. Lucas usava um terno leve,
E ele também estava descalço. Durante a cerimônia, quando o pastor perguntou se eles tinham algo a dizer um ao outro, Lucas segurou as mãos de Alice e disse: Alice Fontes, você me ensinou que o maior luxo na vida não é dinheiro. É ter alguém que te ama exatamente como você é. Prometo usar minhas mãos para tocá-la com gentileza todos os dias de nossas vidas. E prometo usar meu dinheiro para tornar o mundo um pouco melhor, assim como você me ensinou. Alice, chorando de felicidade, respondeu: Lucas Young, você me ensinou que o verdadeiro poder não vem do dinheiro. Ele vem da coragem de dizer não ao que é errado e sim ao que é real. Prometo nunca mais tentar comprar amor, porque já tenho o único amor que realmente importa. Eles se beijaram enquanto o sol se punha completamente, com Chang aplaudindo e alguns amigos jogando pétalas de rosa. No dia seguinte, Alice e Lucas anunciaram a criação da Fundação Fontes Young, dedicada a ajudar jovens em situação de rua e promover práticas éticas nos negócios. E todas as noites antes de dormir, Lucas massageava os pés de Alice. Não por dinheiro, não por dever, por amor. E Alice finalmente entendeu que algumas coisas realmente não têm preço. Yang Wei-ming nunca mais tentou contatá-los. Mas 6 meses após o casamento, um presente chegou. Uma cerejeira plantada no jardim de sua nova casa, com um cartão que simplesmente dizia: para sombra e flores. Um pai que está aprendendo. Lucas plantou a árvore sozinho, e às vezes, quando ninguém estava olhando, Alice o flagrava conversando com ela, como se estivesse conversando com seu pai. Alguns tipos de amor, afinal, também merecem uma segunda chance. Essa história te tocou? O que você achou da jornada de Alice e Lucas? Deixe sua opinião e sua nota de 0 a 10 nos comentários. Se você quer mais histórias inspiradoras como essa, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. E para continuar sua dose de emoção, confira as histórias que aparecem na sua tela final. Até a próxima!